Como fazer um plano de aula de ensino religioso para alunos do 6º ano? Você quer fazer um plano de aula de acordo com a BNCC, mas não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo especial para você. Esse é a parte 2 de como fazer um plano de aula do ensino religioso para alunos do 6º ano. Nesse vídeo nós vamos colocar o plano de aula em prática. Na parte número 1, nós estruturamos de acordo com a BNCC. Nesse momento, nós vamos colocar todas essas informações em prática. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos que vão ajudar você, querido professor, e você, querido acadêmico, a se desenvolver e a desenvolver novas habilidades e competências e assim inovar em sala de aula. Deixa o seu like e aqui nos comentários deixa todas as suas perguntas, suas dúvidas e seus questionamentos. Mas se você preferir, você pode falar comigo diretamente lá no Instagram, @ProfDaviSouza, que eu vou ter um enorme prazer em te responder. Beleza? Então vamos iniciar mais um processo pedagógico. Vamos iniciar agora a parte 2, certo? Onde nós vamos falar sobre metodologia. O que é metodologia? É o método que eu vou usar para ensinar. Metodologia é o método que eu vou utilizar para ensinar. Ensinar o quê? O conhecimento. E qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando você vai ensinar? Vai se planejar, beleza? E como eu sempre faço, por mais que seja uma terminologia um pouco antiga, mas eu sempre ensino ela com essas mesmas terminologia. Assim como a construção da estrutura do planejamento tem um começo, um meio e um fim, quando a gente fala de metodologia, mesmo exemplo. Nós temos uma introdução, nós temos um desenvolvimento e nós temos uma conclusão. Porque a gente precisa iniciar a aula, precisamos mediar a aula e precisamos finalizar a aula, certo? A aula não é algo espontâneo. A aula é algo planejado, estruturado e ela tem objetivos. Então ela não vem do além, ela é causada, certo? Então, dentro do conceito de introdução, o que o professor vai fazer antes de iniciar a aula? Primeiro, a apresentação do professor. Ah, mas eu já sou professor da disciplina, não importa. Você vai falar: olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Davi Souza, eu sou o professor fulano de tal e nessa disciplina nós vamos falar sobre isso, isso, isso e isso. E vai começar a exposição oral do tema. Assunto específico a ser desenvolvido e os objetivos da aula. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os registros dos conhecimentos religiosos. Como é que esses conhecimentos são registrados? Como é que esses conhecimentos são passados entre as gerações? A gente vai falar sobre esses objetivos. Exposição oral com a realização de perguntas problematizadoras, com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. Conhecimentos prévios. Será que os alunos chegam na escola sem saber nada de determinado conhecimento? Claro que não, eles têm vivências. E essas vivências podem permitir ao aluno interpretar e compreender esse conhecimento de uma forma mais facilitada. Agora, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para identificar esses conhecimentos prévios dos alunos. Professor, mas será que os alunos conseguem entender sobre registros históricos? Talvez sobre registro histórico não fique tão claro para ele. Mas pergunta para ele como é que a gente pode registrar, guardar o conhecimento. Será que um álbum de fotografia é uma forma de registrar o conhecimento? Registrar uma lembrança, uma memória? Será que o livro, será que o caderno é uma forma de registrar o conhecimento? Então a gente vai trazendo perguntas problematizadoras para que o aluno possa perceber como esse conteúdo que a gente vai ser trabalhado está diretamente na realidade dele, nessa realidade cotidiana. Para que ele possa assimilar essa informação de uma forma mais prática, de uma forma mais facilitada. E, por fim, contextualização do tema. Assunto e objetivos com a realidade pessoal, social e profissional. Contextualização do tema. A gente precisa contextualizar para que a gente possa tornar esse conhecimento significativo para o aluno. Alunos, professores, médicos, doutores, engenheiros, enfim. As pessoas só aprendem algo quando é significativo para elas. Então a gente tem que contextualizar de forma a despertar esse conhecimento para que a gente possa alcançar o máximo de alunos possível. Não é possível alcançar todos os alunos, mas a gente vai tentar alcançar o máximo de alunos possíveis dentro da realidade escolar.
Entramos agora no desenvolvimento e agora a gente vai falar sobre a nossa aula teórica. Essas informações que eu estou colocando para vocês aqui são informações que você vai colocar lá na sua lousa, certo? Tá aqui as perguntas. Você vai utilizar essas perguntas norteadoras também para facilitar a tua compreensão e o conhecimento do aluno. Por exemplo, o que é o conhecimento? Se a gente vai falar sobre registros históricos, o aluno tem que entender o que é conhecimento. Conhecimento é o quê? É o ato ou efeito de conhecer. Conhecer o quê? Mas o que é o conhecer? É o saber adquirido. O conhecimento é quando a gente vai adquirir um determinado saber. Por exemplo, quando a gente vai abrir uma garrafa, né? Uma garrafa, por exemplo. Quando a gente vai abrir, vou usar aqui o vidro de perfume. Para a gente fazer esse movimento, ó, esse movimento de rosca, né, circulatório, é um conhecimento adquirido. A gente, um dia, não sabíamos como fazer esse processo, a gente aprendeu que, se a gente rodar, ele vai abrir. É um conhecimento adquirido. Por exemplo, eu tenho aqui o meu grampeador. O grampeador, ele tem uma função, grampear, né, ó. E para a gente grampear, ele tem que ser localizado o quê? No lugar certo. A folha tem que entrar aqui para grampear. A gente não pode utilizar ele de outra forma, porque essa é a função dele. Do mesmo jeito, eu tenho uma régua aqui. Qual é a função da régua? A função da régua é tirar as medidas de um objeto e a gente precisa utilizar essa parte. Então, esse é um conhecimento, é um saber adquirido que a gente vai discutir com os nossos alunos. Como o conhecimento era passado entre as gerações? É muito importante esse conteúdo, sabe? E se você quiser se aprimorar também sobre essas informações, você pode assistir o plano de aula de história que eu também tratei sobre esse assunto lá. É através de documentos, que poderiam ser escritos e não escritos. Os escritos, nós temos as cartas, as revistas, os jornais, os recados. Os não escritos, conversas, desenhos, os homens pré-históricos desenhavam nas cavernas, através da própria cultura, através da fala, porque, por exemplo, os ditados populares. A minha mãe falou muitos ditados populares comigo e eu tenho o hábito agora de repetir, né? Por exemplo, ela falava muito, quem não pode com pote, não pega na rodia. Tem aquele também que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você conhece algum ditado popular? Coloca na descrição desse vídeo que eu quero aprender novos ditados populares, então me ajuda também. Então essas formas aqui são formas não escritas do registro do conhecimento. E será que de acordo com a religião aconteceu alguma forma de registro de conhecimento que seja escrito ou não escrito? Eu escolhi 3 aqui. Aliás, eu escolhi 2 conhecimentos a serem trabalhados, lembrando que esse é um conteúdo introdutório. A gente pode levar essa mesma aula durante um bimestre ou durante um mês, para onde a gente vai analisar diferentes religiões em relação aos seus conhecimentos, às suas contribuições sociais. Por exemplo, o cristianismo, o registro do conhecimento é através do livro, e esse livro é chamado da Bíblia. Lá no budismo também foi registrado no livro, e esse livro é chamado de Dharmapada, certo? Desculpa se eu estiver falando errado, mas é Dhammapada, ou Dharmapada. E eu coloquei aqui homens pré-históricos, por quê? Porque os homens pré-históricos, em determinados tempos, dentro do período histórico, juntamente com alguns indígenas, o que eles faziam? Aquilo que eles não conseguiam compreender, eles ditavam como deuses, né? O deus trovão, o deus chuva, e eles representavam esses desenhos aonde? Nas cavernas. E como é que esses conhecimentos eram passados de gerações em gerações? Através do desenho. Então o registro histórico aqui, ele vai variando de acordo com o contexto, de acordo com aquele ensino religioso a ser trabalhado. Lógico que existem contextos que podem interferir, existem momentos que essa informação se transformou, existiu um momento que foi somente com a fala, então a gente vai tentar transformar esse conhecimento de uma forma didática, pedagógica, que ele possa entender. O objetivo não é tornar esse conhecimento fixo e engessado. O objetivo aqui é fazer com que o aluno venha perceber esses registros de conhecimento e como esses registros de conhecimento foram diferentemente implantados em cada época, em cada situação e em concordância com cada ensino religioso. Não temos o livro de referência, como falo para vocês em todo o plano de aula, que é sempre bom colocar um livro de referência, porque o ensino religioso, infelizmente ainda, é um componente curricular que não tem livro.
A educação física, por exemplo, há alguns anos atrás, ela não tinha livros. Mas hoje em dia, quando você procura livros de educação física, tem vários. E tem para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Primeira, segunda, terceira série já vai sair aí do ensino médio. Então, espera-se que o componente curricular, ensino religioso, também seja completado com livros didáticos. Mas até lá, até hoje, a gravação desse vídeo, eu não encontrei nenhum livro didático do ensino religioso. Mas se você quiser adquirir atividades, plano anual, plano bimestral, plano anual, atividades dinâmicas para você trabalhar nas suas aulas de ensino religioso, é só você vir na descrição desse vídeo aqui ou no primeiro comentário, que você vai ter acesso a diferentes arquivos para você adquirir aquele material e colocar em prática e inovar em sala de aula, beleza? Para acessar esse material, descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que você vai ter acesso a esse link online, beleza? E vamos agora para a nossa dinâmica da nossa aula prática, que é chamada de telefone sem fio, certo? É uma brincadeira muito legal, é uma brincadeira muito comum na minha época de estudante, acredito que na sua época também, querido professor, ou também acadêmico, né? Talvez você esteja se formando agora na faculdade, na universidade, e não conheça, mas é porque são brincadeiras que são para uma geração mais antiga. Se você é de 2000 e 2005 para cá, provavelmente você não conheça. Mas quem é de 2005 para trás, né? Assim, o pessoal mais maduro, mais velho não, o pessoal mais maduro, mais experiente, que tem mais conhecimento, vai saber que brincadeira é essa, entendeu? Que é uma brincadeira muito importante que eu vou ensinar em detalhes na aula 3, onde eu vou ensinar para você através de desenhos animados, como é que ela funciona, e vou te ensinar a tradicional e as variações que você pode fazer para você utilizar esse recurso na sua sala de aula, certo? Para você acessar a explicação da dinâmica da aula prática, é só você acessar a aula 3, beleza? Então vamos continuar. E nós temos aqui alguns trava-línguas, né? Para que servem esses trava-línguas? Você vai descobrir na aula 3. Vai lá, que é muito legal, muito bacana. Para você ver lá a sua turma participando, a garotada se divertindo e o mais importante, aprendendo. Nós vamos entrar agora nos recursos didáticos da aula, que é o caderno, material didático. Atividades flexibilizadas. As atividades teóricas e práticas serão realizadas na escola e copiadas no caderno, com auxílio do professor, sendo as atividades adaptadas quando necessário. As atividades flexibilizadas são destinadas às nossas crianças PCD, que são as pessoas com deficiência, certo? Nós temos alunos com deficiência, nós temos alunos com déficit de aprendizagem, nós temos alunos com dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem, que são 4 coisas diferentes. Devemos propor atividades que elas sejam incluídas e que elas possam ser aprendidas por eles. Mas é toda uma questão de organização pedagógica com a gestão, o profissional de apoio, para que a gente possa alcançar os alunos da melhor maneira possível, beleza? Então assim vai ser as nossas atividades flexibilizadas. E às vezes os alunos, eles demoram, de acordo com as suas realidades, a aprender. Mas de acordo com a vivência que ele vai participando, ele vai aprendendo. E agora o processo de avaliação. A avaliação gradual e processual em acordo com a participação dos alunos e observações do docente. A avaliação não é prova. A avaliação é o ato de avaliar. Quem avalia, avalia alguém e com essas informações também pode realizar uma autoavaliação. A prova é um instrumento avaliativo, é diferente. Para você entender sobre avaliação, também tem um vídeo aqui no canal. Atividades didáticas e participação dos alunos durante as aulas. A gente vai analisar, a gente vai avaliar o aluno de acordo com a interação dele com a turma e comigo também enquanto professor, em relação a fazer as atividades, a ajudar o colega, a interagir com o conteúdo, a participar colaborando com as informações do seu cotidiano. Então, tudo isso é uma questão de avaliação. As avaliações qualitativas são mais importantes que as quantitativas. Então, a aprendizagem do aluno é mais importante que a nota que ele vai tirar na prova. E agora a gente vai para as referências do trabalho, né? Referenciar as referências bibliográficas. Primeiro, BNCC, que foi o documento que eu utilizei, Brasil, Base Nacional Comum Curricular. Você coloca dessa forma aqui, ó, aí no seu planejamento. E você vai referenciar esse vídeo que você acabou de assistir no seu plano de aula. Você coloca Silva, DS 2023, coloca a palavra YouTube, coloca canal Professor Davi Souza, coloca o título desse vídeo que você está assistindo, certo? Tal qual está aqui em cima do vídeo, você coloca o título. Depois você coloca aqui, ó, vídeo.
depois coloca disponível e coloca aí, você coloca o link. Aqui em cima tem um link azul, ó, aqui em cima, www, você pega esse link e você coloca aqui onde está indisponível. E você coloca a data de acesso que você teve a esse vídeo. Por exemplo, 18/7/2023, no caso dia 19, né? 19/7/2023, às 9h18. E você coloca dessa forma no seu plano de aula. Beleza? E caso você queira adquirir materiais prontos de acordo com a BNCC, é só você acessar a descrição desse vídeo, o primeiro comentário, o site online que eu deixei disponível para você. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo e valeu!